10 de agosto, Café com Deus Pai. Ele guia os seus passos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 31. Lendo mais uma vez. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 31. Nos dias tumultuados em que vivemos, é comum já acordarmos cansados, como a fadiga persistente, como se a luta que travamos contra o tempo já começasse logo cedo. Mesmo com horas de sono, a sensação de desgaste persiste, indicando que talvez estejamos direcionando nossas energias para prioridades erradas. É como empurrar uma parede. Por maior força que façamos, ela permanece imóvel. Esse obstáculo reflete que nossos esforços podem estar focados em caminhos que talvez não sejam os mais adequados para nós, seja por falta de preparo, seja por não estarmos alinhados com a vontade de Deus. É muito importante percebermos isso. A Bíblia diz que podemos até fazer planos, mas a resposta certa sempre vem do Pai. Muitas vezes os sonhos dele são diferentes e precisamos nos submeter a reavaliar nossa rota e passar a trilhar o caminho que Deus tem preparado para nós. Por experiência, lhe digo, sempre vale a pena seguir a vontade do Pai, porque no fim ele sempre nos surpreende e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você sabe para qual direção está caminhando? Em meio à correria do dia a dia, não é incomum estarmos no modo automático. Quando isso acontece, podemos estar indo na direção contrária à vontade de Deus, e não há nada mais perigoso. Saiba que Deus Pai caminha ao seu lado e renova suas forças a cada amanhecer, mas é essencial nos mantermos conectados a Ele, pois Ele deseja guiar nossos passos e nos conduzir em direção à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A frase de hoje é: não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Hoje é o dia 222 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 90 e a palavra-chave de hoje é direção. Vamos ler mais uma vez essa frase de hoje? Não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. E vamos fazer aqui a leitura do Salmo 90. A palavra-chave é direção, né? Mais uma vez falando da palavra-chave, que é a direção de Deus é sempre melhor para a nossa vida. Você deve buscar a direção de Deus quando você percebe que você está lutando demais em algum caminho e você vê que parece que você não sai do lugar, parece que você não tem resposta. Você deve pedir a Deus: Senhor, será que eu estou realmente no caminho correto? Pode ser que o caminho que Deus preparou para você seja outro. E peça a Deus que lhe dê a instrução, a iluminação. Converse com pessoas que possam ajudar você, pessoas que têm experiência nesse ramo de negócio, pessoas que têm experiência, que já fizeram esse curso que você quer fazer. Se você já tentou muitas vezes um vestibular, converse com as pessoas para ver se de repente não existe uma outra área, de repente Deus está te dando um sinal de que não é isso que Ele tem para a sua vida. Ou de repente Deus não quer que você curse essa faculdade na sua cidade. Veja se tem essa porta aberta em outro lugar, em outra nação. Às vezes Deus quer que você faça esse curso em outro país, de repente. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas de repente você está ouvindo essa mensagem, conhece alguém, tem um filho, tem uma filha, tem um sobrinho, tem uma sobrinha
que está, ou um neto que está de repente tentando muitas vezes um curso, de repente na cidade, e às vezes não vai, fala para ele, fala para ela. Você não quer fazer em outro país? Procure aqui nos países vizinhos, se não tem uma porta aberta para que você realize esses estudos em outro lugar. Muitas vezes, Deus ele quer levar a pessoa para outro lugar, para outra cidade, para outro país, para que ela tenha outras experiências. Deus sabe o que é melhor para o seu filho, para o seu neto, para as pessoas à sua volta. Então, não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Quando você faz as coisas confiando em Deus, Deus dá o caminho certo. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ele ajuda nós. Vamos agora ler Isaías, capítulo 55, que Isaías, capítulo 55, no versículo 8, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o versículo 9: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem caminhos maiores, caminhos melhores, e Ele tem pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. E veja o versículo 10: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus está dizendo, quando Ele dá uma ordem, quando Ele dá uma palavra correta para a nossa vida, é como a chuva. A chuva vem e traz a frutificação de semente, rega a terra, faz brotar, faz dar semente e traz pão, traz alimento. A palavra que vem da boca de Deus é a que dá resultado, a que vai mudar a sua vida, a que vai trazer as bênçãos de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela produz resultado. Você vai sair dessa sensação de que não está saindo do lugar, de acordar sempre cansado, sempre cansada, pensando que parece que as coisas não estão indo. Portanto, fique nos caminhos do Senhor e nos pensamentos dele, para que ele traga a palavra dele, porque a palavra dele é como chuva que rega a terra e traz a resposta e o caminho certo para a sua vida. Agora vamos ler o Salmo 90, que é o salmo da meditação de hoje. Aqui no Salmo 90, nós lemos: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Então ele está dizendo aqui para nós que Deus tem sido o refúgio do povo de Israel de geração em geração. Que você possa caminhar com Deus e ensinar os seus filhos a caminharem com Deus. E também, você que é avô e você que é avó, que você ensine os seus netos a caminharem com Deus, para que você possa dizer assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Que os seus netos, os seus bisnetos, talvez tenha alguém aqui que já é bisavô ou que já é bisavó, você pode compartilhar essa mensagem para suas gerações. Como é bom a pessoa dizer que caminhou com Deus. Muitas pessoas não tiveram esse privilégio de ter o pai e a mãe conhecendo a Deus. O próprio pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, conta que o pai dele vivia embriagado e ele se sentia órfão de pai vivo. Foi ele que conheceu a Jesus aos 13 anos e hoje se tornou pastor, e hoje ele tem ensinado os filhos dele a caminharem com Deus. Mas, mesmo que você não tenha tido esse privilégio de dizer que você é neto ou filho de pessoas que já honram a Deus, você pode fazer como o pastor Júnior Rostirola, ser a pessoa que segue o caminho de Deus.
Então aqui o versículo 1, ele fala: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele está dizendo: Deus é eterno. Ele sabe de todas as coisas, foi ele que criou todas as coisas. É por isso que vale a pena você honrar a Deus primeiro e pedir a palavra dele. Porque quando ele dá a palavra dele para você, você não fica dando murro em ponta de faca. Você não fica com a sensação de que está empurrando uma parede que não sai do lugar. Você fala com Deus, e como Deus criou os céus e a terra, ele sabe o plano que ele tem para a sua vida. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele vai trazer a palavra correta que vai te trazer para a direção certa. Versículo 3: Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos dos homens. Ele está dizendo aqui: quando o homem é teimoso, quer insistir em fazer a coisa do jeito dele, dizendo assim: eu posso, eu consigo, Deus ele reduz o homem à destruição. Ele mostra para o homem a nosso limite, a nossa fraqueza, que nós dependemos dele. E ele fala assim: e dizes: Volvei, filhos dos homens. Ou seja, voltem para mim, filhos dos homens. Olhem para mim, porque eu sou Deus, eu sei o que é melhor para vocês. Versículo 4: Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então aqui ele está dizendo: Deus, como ele é eterno, para ele passar 1000 anos ou um dia é a mesma coisa. Versículo, não, muitas vezes você fica anos e anos sem uma resposta e você sente o peso dos anos, porque você é mortal, assim como eu sou mortal. Nós, quando tomamos decisões erradas na vida e insistimos, teimamos, nós perdemos os nossos anos. Mas para Deus, ficar esperando que nós venhamos a nos arrepender e entender que dependemos dele, para ele ficar aguardando a minha decisão e a sua decisão, dá na mesma. Para ele, o tempo não existe. Ele olha e se você for teimoso ou se você for teimosa, é você que vai ficar sofrendo. Ele vai ficar ali de braços cruzados esperando. Será que ele não vai entender e vai orar e pedir para mim a resposta e o caminho que eu tenho para ele e para ela? Você que escolhe. Versículo 5: Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. 6: De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. 7: Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Ele está dizendo o quê? Ele está nos comparando como uma corrente de água. A corrente de água, ela passa bem rápido. A nossa vida também é assim. A gente passa como um sopro nessa terra. Uma corrente de água passou, a nossa vida também passa de maneira muito rápida. São como um sono, é como uma noite de sono na nossa vida. São como a erva que cresce de madrugada. Versículo 6: De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Nós nascemos, vivemos e depois morremos. E nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Quando nós teimamos com Deus, nós somos consumidos pela ira dele. Ser consumido significa ser o quê? Queimado. Você não escuta a vontade de Deus. A ira de Deus consiste no seguinte: ele fica de braços cruzados e vendo o homem e a mulher sendo teimoso, sendo teimosa, apanhando, tentando levar a vida de uma forma errada e sofrendo. Ele fica olhando, a pessoa é consumida pela ira de Deus. Deus, ele fica em silêncio, ele não fala com quem não fala com ele. A ira de Deus é isso, ele fala assim: tudo bem, faça tudo o que você quiser. E se você tem dúvida de que a ira de Deus é isso, ele ficar deixando que você faça o que você quer e caia nos erros que você quiser, leia Romanos, capítulo 1, no versículo 18 até o final. Lá está escrito, vou fazer um resumo aqui, que aqueles que não quiseram honrar a Deus, Deus os entregou à sua ira, permitindo que eles se entregassem às suas próprias paixões, para fazerem todo o desejo que eles carregam no coração deles, de modo que os homens se inflamaram na sua própria sensualidade, se envolvendo homens com homens,
e também as mulheres se envolveram com outras mulheres, porque eles não quiseram ouvir a Deus e receber a Deus. Então Deus os entregou para fazerem tudo o que eles carregam no coração deles. Então, quando você lê esse texto lá em Romanos, no capítulo 1, nós aprendemos que a ira de Deus é: já que você não quer me ouvir, faça tudo o que você quiser, até os pensamentos mais horríveis, que são de a pessoa perder o caminho daquilo que é natural, a pessoa vai fazer, porque somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Quando Deus existe a ira e existe a fúria de Deus. Quando existe a fúria de Deus, Deus ele age na terra, como na época do dilúvio. As pessoas se corromperam tanto que Deus falou: eu vou pôr a minha mão e vou fazer ter o dilúvio. Todos morrerão e vai ficar só a família de Noé. Então, pelo teu furor, nós somos angustiados. Deus ele coloca sofrimentos muitas vezes. Agora, versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Não há nada que você faça que não esteja tão claro como luz do sol diante de Deus. Você pode frequentar a igreja, parecer que é santo, parecer que é uma santa, mas Deus sabe exatamente tudo o que você faz. E ele vai trazer as consequências do seu pecado. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o ser humano fizer, isso também ele vai colher. E o versículo 9 fala assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Ele está dizendo da brevidade da nossa vida. A nossa vida é muito curta. Versículo 10: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então ele está falando, a nossa vida é muito curta, perto da eternidade de Deus. Versículo 11: quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor. Temor aqui significa respeito, reverência, segundo a reverência que te é devida, segundo o respeito que nós devemos a Deus. Quem conhece o poder da tua ira? Quando nós lemos lá Romanos capítulo 1, versículo 18, o poder da ira de Deus é entregar o ser humano ao que ele deseja. Quando nós temos tantos pecados e tantos pensamentos ruins, que muitas pessoas acabam mergulhando em drogas, em vícios, em caminhos de jogos, de azar, e ficam na ruína, na desgraça. O poder da ira de Deus é muito grande. Quando Deus cruza os braços e fala: faça o que você quiser, é muito perigoso. Versículo 12. Ele pede uma coisa para Deus, que eu e você devemos pedir: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que nós possamos dizer: Deus, quando você acordar, me ensina a usar esse dia de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, para que eu possa prosperar, para que eu possa ter alegria, para que eu possa ter vida. Faça essa oração, peça isso, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ensine essa oração para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para eles pedirem a Deus, para que possam contar os dias de maneira a alcançar um coração sábio. Versículo 13: volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Ele está falando aqui de um momento em que ele está sentindo que Deus está longe. Então ele fala: volta-te para nós, Senhor. Até quando o Senhor vai ficar longe? Vai ficar com a ira, não vai dar resposta, não vai trazer a direção, o caminho que é o caminho do Senhor para que eu possa seguir. E aplaca-te para com os teus servos, ou seja, perdoa a nossa vida e se volte para nós para nos dar a resposta, que nós queremos ter a resposta. Versículo 14: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Quando ele fala de madrugada, ele fala que o Senhor seja rápido em saciar a nossa vida com a sua bondade. Benignidade é fazer o bem, que o Senhor faça o bem para nós logo cedo.
para que nos regozijemos. Regozijemos significa regozar, significa ter alegria de volta, para que nós possamos novamente ter alegria e nos alegremos todos os nossos dias e tenhamos alegria pelo resto dos nossos dias. 14. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Ou seja, devolve, restitui o que a gente perdeu nos dias em que nós vivemos cheios de tristeza. Traz alegria dobrada para a gente recuperar aquilo que a gente sofreu. 16. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Ou seja, a obra de Deus é fazer o bem. Quando ele fala apareça a tua obra aos teus servos, ele está dizendo que apareça o teu favor, o teu bem sobre nós e a tua glória sobre seus filhos. Você já viu a glória de Deus? A glória de Deus é muito poderosa, então ele está dizendo que a tua glória esteja sobre seus filhos. 17. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. A graça nos traz força para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para desviar o caminho do erro, do pecado. A ira de Deus nos faz ficar presos nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos maus. Mas a graça nos converte. Então ele fala, e seja sobre nós a graça do Senhor, que a atenção de Deus esteja sobre nós, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, ou seja, que o Senhor possa confirmar o que a gente faz. Primeiro ele pede a graça, que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, porque se eu recebo primeiro a graça, eu estou na direção e na vontade de Deus. Então, as minhas obras, o que eu faço com as minhas mãos, está sendo guiado por Deus. E então ele pede primeiro, veja, aqui tem uma ordem, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma, e depois confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Em outras palavras, se eu fizer o vestibular, que eu consiga ser aprovado. Se eu quiser abrir um negócio, que eu consiga abrir esse negócio. Se eu resolver fazer alguma coisa, que tudo isso seja porque eu fiz em razão da graça do nosso Senhor. Porque foi Ele que me deu a resposta e me disse, faça assim, confirma a obra das nossas mãos, depois que o Senhor derramar a graça do Senhor sobre nós. Essa é a leitura do Salmo 90 com a mensagem de hoje e eu quero fazer um convite a você. Veja que quando nós estamos com Deus, nós recebemos a graça dele, que nos traz todas as bênçãos. Quando você está com Deus, você tem a vida abundante, uma vida de multiplicação, de prosperidade. Mas quando você está longe, você fica na ira de Deus. Para você estar com Deus, você precisa aceitar a Jesus. Por quê? Porque Deus viu que todos nós somos pecadores. Nós somos tão pecadores que a nossa vida, se você deixar o ser humano pensando por conta própria, ele só pensa em fazer coisas erradas o tempo todo. Mas quando ele recebe a presença de Deus, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que dá graça e faz a gente pensar em coisas corretas. Então Deus, sabendo que nós éramos pecadores, enviou e que nós não tínhamos como sair do pecado, enviou Jesus, que morreu na cruz para trazer salvação para todos os que querem receber a amizade de Deus. Quando você aceita Jesus, você recebe a condição de filho de Deus, porque quando você aceita Jesus, você aceita que ele é seu salvador, você reconhece que tem pecados e que o sangue dele é que purifica você dos pecados. Aí você, quando aceita ele, você se torna filho de Deus, amigo de Jesus, irmão mais novo de Jesus, e Jesus disse: quem fizer isso vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar em você, vai morar em você, vai guiar você, vai trazer a revelação do caminho de Deus para você em tudo que você fizer. E vai direcionar você toda a vida, até a sua morte. Quando for a hora de você partir, a sua alma vai para o céu. Então, se você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor, para tudo o que você for fazer, você pedir a resposta, direcionamento dele. Ele vai ser o seu Senhor e Salvador, porque ele vai perdoar os seus pecados com o sangue que ele derramou na cruz. Aí você vai ser filho de Deus e você vai receber o Espírito Santo nessa terra
para chegar até o céu com Ele. Se você quer aceitar a Jesus, faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e único Salvador. Perdoa os meus pecados e me faz filho de Deus. Escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está lá no céu, onde quem recebe a Jesus tem o nome anotado lá. Então peça isso. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar na terra até o céu. Amém. Pede o Espírito Santo para estar com você. Amém. Agora que você aceitou a Jesus, se você ainda não participa de uma igreja, procure uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que Jesus salva. Você não precisa honrar e adorar nenhuma imagem de escultura e não precisa orar para nenhum santo. O Salmo 115 fala assim, que as imagens de escultura, elas são obra das mãos dos homens. Elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, e mãos, que não fazem obra nenhuma. O Senhor está vivo. Ele está vendo você. Você pode simplesmente ligar o seu pensamento e falar com Deus todos os dias, quando você acorda, fechar a porta do seu quarto, falar com Ele a respeito dos seus problemas e pedir a Ele direção. Ele vai te dar a direção certa. E Ele está com você. Agora que você recebeu Jesus, você deve entrar nessa igreja e procurar se batizar nas águas. Em João, no capítulo 3, no versículo 5, Jesus disse assim: Aquele que nasce da água e do Espírito alcança o reino de Deus. Você que recebeu a Jesus agora nasceu do Espírito, você recebeu o Espírito Santo em você. Mas você precisa agora nascer das águas. Nascer das águas é você mergulhar o seu corpo nas águas para deixar os pecados lá, e quando você se levanta lavado para seguir a Jesus. Então, Jesus disse assim: Aquele que nascer da água e do Espírito herda o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. E depois disso, de batizado, você deve participar da ceia. Na ceia é uma comunhão em que os irmãos se reúnem e partem um pão e também bebem um cálice com suco de uva. O pão que é partido entre os irmãos representa o corpo de Jesus que foi partido por nós. Quando você come aquele pedaço de pão, não é apenas um pão, é o corpo de Cristo, ele simboliza força para você seguir a Ele. E quando você bebe o cálice com suco de uva, você está bebendo o sangue de Jesus para limpar você dos pecados que você cometeu até aquele dia. Então, as igrejas fazem ceia, às vezes semanalmente, às vezes de 15 em 15 dias, às vezes elas fazem uma vez por mês. Quando você participa, você está recordando: estou recebendo força para continuar a seguir a Jesus com o corpo de Cristo. Quando você bebe o cálice, estou sendo purificado mais uma vez dos meus pecados. E toda vez que você participa da ceia, você está anunciando que Jesus morreu por nós e que um dia ele voltará. Se você quer mais informações sobre a ceia, leia João, capítulo 6, versículos 54 ou 57. Lá está escrito, Jesus dizendo: Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele está dizendo que é realmente comida espiritual, que é realmente bebida espiritual, que é realmente dá força espiritual. Porque aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue é um comigo, assim como eu e o Pai somos um. Você sabe que Jesus e Deus, eles são unidos em todo o tempo. Quando você participa da ceia, você é um com Ele, e assim você será um com o Pai. Assim você faz parte do corpo do Senhor. Então, voltando na mensagem de hoje, ele guia os seus passos. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias. Você vai voar alto, no final da sua vida, a sua alma vai voar para o céu. Correm e não ficam exaustos. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai correr nos objetivos de Deus. Você não vai se cansar, você vai andar e não vai se cansar. E a orientação é: não tente vencer pela força do seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai.
Nós lemos o Salmo 90 e vamos agradecer agora. Senhor, te honramos e te agradecemos por esse dia. Pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor derrame a sua graça, que o Senhor derrame a sua força, que nós venhamos a ser ensinados pelo Senhor a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio para fazer a tua vontade, porque a sua vontade é melhor, para seguir os seus caminhos e os seus pensamentos, porque os seus caminhos e os seus pensamentos são melhores, para vencermos pela confiança no Senhor, porque o Senhor é aquele que dá verdadeiramente a resposta, porque o teu braço é um braço poderoso e forte para fazer aquilo que nós não podemos. Por isso, nós devemos confiar plenamente no Senhor em tudo que fizermos, para a glória do Senhor e testemunhar da sua grandeza e bondade em nome de Jesus. Honramos e te agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.